Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo diário da novela Amores Verdadeiros. Quer saber em detalhes o que acontecerá na sua novela preferida? Se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Terça-feira, 15 de junho. Stefano diz a Jean-Marie que deixará seu cachorro com ele, com a condição de que ele continue se chamando Balzac, porque o nome Monet é muito gay. Jean-Marie se diverte com o que o amado diz. Nelson diz a Kendra que está mal e que precisa de tempo para assimilar aquela situação que está vivendo. Kendra começa a chorar e diz a Nelson: "Toma todo o tempo que você quiser. Eu repito para você que amo a minha filha e vou amá-la por nós dois. Não se preocupa, ela nunca vai saber que o seu pai estava confuso e por isso não a reconheceu." Kendra diz a Nelson que sabe que a melhor solução para ele é que ela desapareça da vida dele. Mas Kendra diz que não importa, porque o ama e o seu bebê será a melhor recordação do amor deles. Tomásia diz a Vitória que Nelson Brisa proibiu Aguiar de ficar perto dela. Nelson diz a Salviano que não há nada nem ninguém acima do seu casamento com Vitória, nem sequer um filho, e desconfiado, manda Salviano investigar Kendra a fundo. Nelson diz que quer saber com quem ela andou e quem são os pais dela, pois precisa estar seguro a que tipo de genes o bebê poderia herdar caso o exame prove que o filho de Kendra é mesmo dele. Vitória diz a Tomásia que não pode acreditar que Nelson tenha se atrevido a tanto. Tomásia pergunta a Vitória se ela quer que ela peça para Aguiar entrar. Vitória diz a Tomásia que não e que talvez seja melhor Aguiar e ela falarem somente o necessário. Tomásia tenta discordar dela, mas Vitória diz: "Por favor, Tomásia, não torna isso mais difícil. Você não se dá conta de que para mim é uma tentação tê-lo por perto." Enquanto isso, Adriana agradece a Aguiar por não ter se descuidado nem um só segundo da segurança de Vitória. Roy e Nick falam sobre os preparativos do casamento deles, que será realizado na fazenda da família dela. Nick diz a Guzmão que é bom ele já conhecer a fazenda, assim ele poderá ser encarregado da segurança. Sofrendo com aquela situação, Guzmão diz a Nick que sugere que contratem uma planta de luz. Roy zomba de Guzmão dizendo que se trata de um casamento, não de um concerto de rock. Guzmão diz a Roy: "Isso eu já sei. Estou dizendo isso porque a senhorita Nick morre de medo que acabe a luz." Nesse momento, Nick se lembra de quando esteve com Guzmão na fazenda. Se referindo a Balzac e todo feliz, Jean-Marie diz a Poliana que ele e Stefano têm um filho em comum. Roy, topetinho ridículo, diz aos pais que são tão sem vergonhas quanto ele, que o futuro econômico da família Paiva já está resolvido. Salviano diz a Espanto que se ele continuar ajudando Kendra, vai acabar voltando para a prisão. Depois, Salviano manda Kendra deixar de se meter com os Balvanera. Kendra pergunta a Salviano se o seu plano de se fazer de digna para Nelson deu resultado. Salviano diz que ela está enganada e revela que Nelson mandou ele investigá-la a fundo. Salviano diz a Kendra que se ela não deixar a senhora Vitória em paz, Nelson saberá quem ela era e que entrou no país com documentos falsos. Salviano diz que dirá a Nelson que se ele quiser conhecer a verdadeira história de Kendra, ele deverá ler o relatório de Macária Chaves. Salviano diz a Kendra para aproveitar o seu golpe de sorte e tirar dinheiro do Nelson Brisa com a gravidez dela, mas deixa claro que já chega de sequestros e atentados. Kendra fica furiosa com Salviano. Vitória chora e diz a Tomásia que ela não sabe como a afeta saber que o Aguiar está lá fora e ela não pode vê-lo, tê-lo tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Tomásia diz a Vitória que aquilo é fácil de se resolver e diz que falará para Aguiar entrar, mas Vitória não permite. Aguiar também sofre com aquela situação. Os empregados da família Balvanera prestam depoimento. Jean-Marie e Stefano se divertem com Balzac. Nick assiste ao treino de Roy. Aguiar entra no quarto de Vitória
e eles se olham apaixonados. Os dias se passam e Vitória se recupera favoravelmente até receber alta. Vitória chega em casa. Cristina liga para Aguiar e diz que espera que ele agora tenha tempo para ela, pois eles precisam conversar. Salviano diz a Aguiar que se ele tem algum assunto para resolver com a esposa, pode ir tranquilo, que ele cobrirá. O delegado Robles diz a Aníbal que não encontrou nada contra Odete. Vitória pede para Nelson voltar para o quarto de hóspedes. Nelson escroto diz a Vitória que ela não pode fazer aquilo e tenta usar a filha como pretexto. Vitória diz a Nelson que Nick está muito preocupada com os preparativos do casamento e não vai se dar conta de nada. Vitória diz a Nelson que agora eles têm a oportunidade de acabar com aquela farsa de casamento feliz e pede que, por favor, ele saia do quarto dela. Nelson fica furioso. O advogado de Beatriz leva o pedido de divórcio para Leonardo assinar. Uma vizinha diz ao advogado que há mais de 2 semanas viu quando Leonardo saiu com uma mala e, pelo que ela saiba, ele ainda não voltou. A Aguiar chega em casa e Cristina, furiosa, diz a ele: "Você passou 15 dias enfiado naquele hospital, cuidando da sua patroa. Você acha que isso é normal?" A Aguiar pede para a Cristina entender. Diz que precisava estar com Vitória, pois por isso o pagam, para protegê-la. Cansada, Cristina diz a Aguiar que tudo tem um limite e ele, há muito tempo, ultrapassou todos os limites. Cristina reclama com Aguiar por não ter atendido as ligações dela e diz que para ele a única coisa que importava era estar à disposição da senhora Vitória. Aguiar pede para Cristina tentar entender. Cristina diz a Aguiar que já se cansou de ser um estorvo para ele. Cristina diz a Aguiar que já não o conhece mais, diz que ele já não é o homem com quem ela se casou há 20 anos. Com a cabeça feita por Kendra, Cristina diz a Aguiar que será melhor eles se separarem por um tempo. Aguiar implora a Cristina para não fazer aquilo e diz que se ela quiser que ele se demita do trabalho, ele se demitirá. Aguiar diz a Cristina que se ela quiser voltar para a cidade deles, eles voltarão, pois fará o que ela pedir. Cristina diz a Aguiar que o que ela quer é que ele se dê conta de tudo que vai perder por causa de uma relação passageira, assim que é melhor eles darem um tempo, porque ela vai se separar dele. Liliana diz a Adriana que o rapaz por quem ela está apaixonada sequer ligou para lhe dar os parabéns. Nesse momento, Gusmão chega e, pelo modo como Liliana fica, Adriana percebe que ela estava falando dele. Aguiar pede a Cristina que, por favor, não complique mais as coisas e tente entendê-lo. Cristina diz a Aguiar: "Não minta, José Ângelo, por favor, se até uma criança se daria conta do que está acontecendo com você." Aguiar diz a Cristina que pode não ser o mesmo como ela diz, mas diz que não quer se separar dela e que de nenhuma maneira vai permitir que o casamento deles acabe. Cristina diz a Aguiar que quando eles moravam no rancho, ela não tinha ciúmes porque ele nunca deu motivos a ela, mas agora é diferente, porque ela precisa que o coração dele volte a se apaixonar por ela. Cristina diz a Aguiar: "Eu não quero que você siga ao meu lado somente por compromisso. Se você vai estar comigo, tem que ser porque de verdade me ama. E se você se der conta de que já não sente nada por mim, então eu vou aceitar. Eu estou decidida a te dar o divórcio." Gusmão pede desculpas a Liliana por ter esquecido o aniversário dela. Liliana sai e Adriana pergunta a Gusmão se ele não se deu conta de que Liliana está apaixonada por ele. Gusmão diz a Adriana que Liliana é uma jovem encantadora, mas diz que só pode vê-la como uma boa amiga. Vitória pergunta a Nick se ela está segura do passo que vai dar, porque se casar é algo muito sério, e fala sobre o que ela sente por Gusmão. Nick diz à mãe que ela não precisa se preocupar, pois ela está hiper segura de que quer se casar com Roy. Roy conta para Omar que conheceu uma moça. Diz que eles estiveram a ponto de fazer amor, mas ela o rejeitou. Roy diz a Omar que por mais que tente, não consegue tirá-la da sua cabeça. Roy diz a Omar que essa menina não tem nada a ver com a moça que ele vai casar. Aguiar retorna à mansão Balvaneira e entra no ateliê de Vitória. Vitória chega. Aguiar diz a Vitória que não sabe explicar o que está acontecendo com a vida dele e diz que não sabe o que fazer com o que está acontecendo.
Aguiar diz a Vitória: eu já não sei distinguir entre o que está bem e o que está mal, entre o que eu quero fazer e o que eu não devo fazer. Eu tenho muito medo. Eu sinto que estou cometendo um pecado, porque eu a tenho tão perto e queria tocá-la. Eu queria beijá-la. Eu queria fazê-la minha, estar em você e ficarmos assim, abraçados. Eu tenho muito medo, e isso me causa uma grande angústia, Senhora, porque eu não sei o que fazer com esse amor tão grande que sinto. Eu não sei o que fazer. Me ajuda. Vitória, então, confessa a Aguiar todo o seu amor por ele. Vitória diz: Aguiar, eu não posso te ajudar. Eu não posso te dizer nada, porque eu tampouco sei o que fazer com esse amor que eu sinto por você. Um amor que começou sem que eu me desse conta. Com insistência eu tentei ignorá-lo, porque me fazia sentir culpado e mal. Porém, ele não deixa de crescer aqui no meu coração. Mas ao mesmo tempo na minha cabeça, cresce o desespero. A Aguiar diz a Vitória que sente o mesmo que ela e pergunta se ela não se dá conta. Vitória diz a Aguiar que eles não podem viver aquele amor porque ele é proibido. Aguiar pergunta a Vitória o que eles farão com aquele sentimento então. Enquanto isso, Nelson, super nervoso, diz a Salviano que durante todo o tempo que Vitória esteve no hospital, ele não fez amor com ninguém. Furioso, Nelson diz a Salviano que todo o esforço que fez para reconquistar a Vitória não serviu de nada, porque ela acabou colocando ele para fora do quarto dela. A secretária avisa Nelson que Kendra chegou. Salviano comenta com Nelson que Kendra deve estar desesperada, pois há 15 dias mais ou menos ele não a vê. Nelson diz a Salviano que ainda que o relatório de Kendra que ele lhe entregou mostra que ela é uma mulher formal, com um passado transparente, ele diz que a gravidez dela não estava nos planos dele. Kendra entra e começa a se fazer de vítima para Nelson. Primeiro, Kendra entrega a Nelson um DVD dizendo que é ultrassom da filha deles. Como Nelson diz que aquela situação é muito difícil para ele e que se Vitória descobrir, ele ficará na rua, Kendra começa a chorar, diz que vai cuidar da filha sozinha e manda Nelson reincidir o contrato dela, porque não vai ser mais a modelo exclusiva daquela empresa e de nenhuma outra. Nelson se comove e manda Kendra esperar. Kendra se joga nos braços dele chorando. Vitória diz a Aguiar que eles não podem fazer nada com o amor que sentem. Aguiar diz a Vitória que algumas vezes, para não machucar os seres que mais amam, precisam calar o que sentem. Aguiar diz a Vitória: você e eu temos uma família, então nós não temos opções. Vitória diz que não e que só resta a eles aceitarem. Aguiar e Vitória decidem ficar separados, pois não podem machucar as suas famílias, as suas filhas.